Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje trazemos novamente, por muita honra do programa, muito orgulho da amiga e felicidade do público que sempre curte muito quando ela vem aqui, sempre falando assuntos importantes em relação à nossa saúde, e para comemorar o Outubro Rosa. Doutora Maria Cristina Abreu Menezes, que já veio várias vezes aqui e vai vir sempre, porque ela sempre tem alguma coisa muito importante para ensinar para a gente e compartilhar a sua experiência e o seu carinho pelos pacientes, que muitos comentam: puxa, essa médica parece ser muito carinhosa com os pacientes. É mesmo, com os amigos também. Boa tarde, minha querida amiga. Boa tarde a todos e obrigada de estar aqui. É uma honra estar aqui de novo e conversando com coisas assim que tem a necessidade da informação. Eu gosto muito de prevenção, então é um assunto muito delicioso da gente poder ajudar, principalmente as pessoas que estão com um problema de câncer e como a gente deve se prevenir. Cristina, querida, eu fico assim pensando, Setembro Amarelo, que você veio aqui falar, Outubro Rosa. É importante fazer essas marcas, Outubro Rosa. Por que existem essas marcas, como se fossem datas, né? Como a gente fala, aniversário, Natal. É importante essa marca? Isso aí incentiva realmente as pessoas a pararem e pensarem no assunto? Com certeza. Então há uma grande coincidência. A gente teve o Setembro Amarelo, né? Então a gente foi pesquisar porque é a origem amarela, e também agora do rosa. O rosa representa mais assim a mulher, a delicadeza, a feminilidade, né? E também eu estava pesquisando também que foi em 1990 isso surgiu um movimento nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos são vários estados e que cada estado tinha um procedimento, como conduzir a prevenção de mama. Então, aí começou a ter uma campanha para uniformizar todos os estados dos Estados Unidos, que para ter uma coisa assim, um consenso, uma coisa coesa e direcionada. Então foi em 1990, e tanto que ocorre até a corrida pela cura, principalmente de pacientes que já tiveram cura e vão correr, né? E eles fazem um monte de campanha, mas é esse no incentivo de dar informação para a população e elas se alertarem para a importância de você fazer a prevenção do câncer de mama, que é assim muito importante, porque se a gente descobre logo no início, a gente tem assim cura, né? Agora, se você realmente o diagnóstico é tardio, né? Então, é uma coisa assim muito difícil também para a mulher saber que está com um CA de mama. Parece que vem sentença de morte, mas não é bem assim. E você sabe que a mulher, quando já nasce guerreira, porque Você sabe, Cristina, que você falando isso, me lembrei de uma grande amiga minha que tinha medo, né, de ir ao médico. Olha só, isso é importante a gente saber. É o que a Cristina está falando. Medo de ir ao médico, medo de um diagnóstico, né? Sim. E ela era uma mulher assim das antigas, e ela dizia para mim, já doente, que ela não se olhava nem no banho. Ela, né, porque a gente sabe que há pessoas que têm esse bloqueio, né? E não ia no médico, né? E aí começou a aparecer uns sintomas até externos. A gente sabe que quando começa a aparecer sintoma externo é porque já está mais grave. Sim. E aí mesmo é que ela não ia no médico com medo do diagnóstico. Então, acho assim,
como você bem disse, né, a corrida para cura, eventos, até aqui em Santos a prefeitura pôs exames à disposição gratuitos na principal praça da cidade, a conversa, né, com as pessoas ajuda a romper esse medo, porque se você tiver com câncer ou CA de mama, como você fala, no começo é fácil até. Hoje a medicina está avançada e a pessoa pode se curar. Mas se você esconde de você mesmo, porque na verdade você está escondendo de você mesmo, né? Sim. Aí, e foi o que aconteceu com essa minha amiga. Ela já estava avançado, ela teve que tirar tudo, teve que tirar a lateral também, porque estava tudo tomado. Isso ela mesma me contou. E passou anos fazendo tratamento e acabou morrendo disso. Sim. Né? E fiquei muito triste, porque eu amava essa minha amiga de paixão, tadinha. Ela morava em Minas, em Lambari, e ela teve essa coragem de me contar tudo isso, né? Eu mesma não soube cuidar de mim, né? Eu acho que é um depoimento importante. Geralmente, quem dá o primeiro diagnóstico é a própria paciente, porque ela mesma tem que fazer um toque, né? Que a gente chama o toque de amor a si mesma. Então, pelo menos uma vez por mês, você tenta palpar a mama, dedilhar, levantar a mão, dedilhar toda a mama, para ver se tem algum, como fala, caroço. Ver a axila também para ver se tem linfonodo, porque é uma coisa importante, porque às vezes vem o linfonodo sentinela e o CA está no início na mama ainda, mas ele está captando, porque você sabe que os linfonodos, ele tem a ação de filtrar, né? Então, isso é muito importante. Você não é só o nódulo, gente. A gente também tem que pensar também nas características da pele, se ela está endurecida. Levanta as duas mãos. Sempre a gente tem uma mama, não são simétricas, são assimétricas às vezes. Mas às vezes a gente vê que é demais, você fica de olho, né? E também para ver se você tem alguma saída de alguma secreção pelo mamilo, que isso é importante também, seja ela que cor que for, tem que ir no médico, né? E também quando tiver assim umas áreas assim de prurido, avermelhado, um processo inflamatório, que você fala, é um processo inflamatório que é só com uma pomadinha, você vai colocando pomadinha vários dias e não tem melhora, corre, tem que fazer, né? Depois dessa pandemia, a gente teve uma queda muito grande, porque todo o serviço foi voltado para a Covid. E a gente sabe que pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que acolher 70% de todas as mulheres, né? E hoje não passa de 40%. Então, elas também não estão com dificuldade de fazer mamografia, mas você sabe que pelo SUS ela tem todo o direito, né? E também, pela Organização Mundial de Saúde, fazer mamografia dos 50 a 60 duas vezes ao ano. Enquanto mais cedo, isso agora caiu por terra, porque é o seguinte, a mulher que sentir algum caroço, ela tem que fazer mamografia, não tem jeito. Seja ela jovem ou não, eu tive um caso de uma paciente grávida com CA de mama com 23 anos, então dureza, eu tive que adiantar o parto para ela começar a fazer quimioterapia, radioterapia. E tem um porém também, quanto mais jovem a paciente for, mais agressivo é o tumor, né? Uhum. E toda vez que a paciente sente o nódulo, ele já está um pouco grandinho para você sentir, porque elas passam despercebido, né? Tem que fazer a mamografia mesmo, e a gente também tem que ver os antecedentes, porque tem alguma coisa genética, né, na família, se a avó teve, se a mãe teve. Então fica de olho, fica mais alerta, você tem que fazer, né? Toda mulher tem esse direito, né? Porque que não tem. Então, a prefeitura, com
com outras organizações, fazem mutirão sempre no mês de maio e no mês de outubro agora, né? Fazem esse mutirão de mamografia, que eu acho isso muito importante, porque a prevenção, se está no comecinho, o tratamento, às vezes é só tirar o nódulozinho, né? E ter seguimento, às vezes tirar um quadrantectomia, quer dizer, um quarto da mama, onde está localizado o tumor, com margem livres para que não tenha recidiva. Então, e é verdade que quando a pessoa faz operação, já reconstrói na mesma operação, pelo SUS? Sim, alguns casos sim. Dependendo de como for, isso, né? Se houver, por exemplo, mutilação, reconstrói, né? Já então, sai com ela reconstruída. Então, essa mutilação para a mulher é muito grave, porque você sabe que a mama faz parte da sexualidade. E essa mutilação faz com que haja até uma inibição também no casal de ter um relacionamento, né? Porque ela se sente envergonhada perante o companheiro, com só um seio, o outro não. É uma coisa assim muito feia também de ver a cicatriz. A cicatriz às vezes choca um pouco, né? Quem não está acostumado. Então, ela se sente assim um pouco perdida, né? Ela fala assim, meu marido não vai mais me amar por causa daquilo, então ela se retrai. Então, fica difícil também para ela, né? Então, por isso é que muitas saem já com a mama reconstruída, não é? Depende também do tumor, né? Sim, da situação da própria paciente, exatamente, né? Porque todo nódulo é feito às vezes, nem tira o nódulo, mas faz biópsia, devido a tumoração ser grande, faz uma biópsia de agulha grossa, para você ver que tipo histológico, né? Porque dependendo do tipo histológico, uns são mais agressivos, outros não. Às vezes, dependendo do tipo histológico, você tem que, às vezes, tirar até as duas mamas. Mesmo que não estejam contaminadas as duas. Exato. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, porque tem muito mais coisa interessante para as mulheres e para quem gosta das mulheres. Voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e a palavra é da doutora Cristina, que vai falar mais um pouquinho do que interessa tanto para as mulheres. Ela já falou como prevenir, como se autodiagnosticar, né? E o tratamento, como é que é isso? Será que realmente... Porque a gente sabe de pessoas que
não correm a tempo e acabam falecendo do próprio câncer. Mas a gente sabe também de pessoas que o câncer virou uma doença crônica. Acontece isso, que a pessoa faz o tratamento, mantém o câncer sob controle, né? Porque ficou boa, mas volta em outro lugar, então tem tudo isso, né? Aí eles estudam lá, veem que o câncer não é primário, né? Veio de a célula é de outro lugar do corpo, é muito interessante isso. E como é que, uma vez diagnosticado, como é que são os tratamentos? Porque deve ter vários, né? No iniciozinho, vários tipos de câncer, um remédio adequado para aquele tipo de câncer. Como é que é? Olha, conta pra gente. Isso é decorrente, assim, se for uma tumoração pequena, de qualquer jeito tem que fazer o estudo histológico, porque célula diagnóstico, a gente vai ver o tipo de câncer, a gente já tem uma noção de como que vai evoluir, né? Se ele evolui rápido, se ele é altamente maligno. E também se ele tem receptores para progesterona e estrogênio, então para ver o que tipo de tumor que é. Agora, quando a gente faz a cirurgia, por isso que a gente tem que ter um segmento muito sério. O segmento é sempre tem um oncologista clínico, que ele vai acompanhar, fazendo vários exames, né? E dependendo do período, né, que ele queira que o paciente vá. E às vezes tem recidiva. A tumoração, o tumor às vezes responde ali, mas ele tem alguma célula ainda normal que pode crescer, pode ter recidiva no local, pode ser uma metástase que a gente fala, que é uma recidiva à distância, né? Na mama, o que é mais comum é para o pulmão, primeiro, né? Metástase para o pulmão, depois cérebro, fígado, né? E aí a gente vai, por isso que tem que ter segmento. Se você não tem segmento, não é que falava assim, eu operei e estou curada. Não, tem que estar mais vigilante ainda para qualquer coisa, né? Porque aí a gente vai adequar o tratamento. Às vezes a gente vai ter que fazer uma quimioterapia mais agressiva, né? E que agora está saindo vários... Você, quando fala mais agressiva, é que tenha mais efeitos colaterais, é isso? Muitos efeitos colaterais. Certo. Tem muita gente que faz quimioterapia e fica quase 3 dias prostrada por causa da medicação, que não é fácil, né? Certo. E depois você tem que ter a cabeça, o psicológico, né? Sim. Muito forte, né? Tem que ter um amparo da família e às vezes requer até uma pessoa especialista mesmo, um psicólogo, para acompanhar, né? Porque a imunologia, né? Existe até o tratamento imunológico também. Existe para também, câncer, né? isso. E a imuniologia da pessoa, ela se abate quando o psicológico está afetado, né? Sim. Então todas a maioria tem as clínicas hoje em dia, e também acho que do SUS, são acompanhadas com psicólogos. Por causa disso, né? Para você ter um apoio para o tratamento e também ter busca ativa, tipo, não vai, mas a gente vai procurar, né? Sim, sim. Vai procurar onde é que ele está, como é que ele vê que ele está, né? E o triste é quando vem com um CA muito avançado, em que a gente não tem muita coisa para fazer. Às vezes tem que fazer só mastectomia higiênica, tirar a mama, né? Sim. E seja que Deus quiser, mas eu não gosto, Cristina, de ver CA muito avançado, não. Você está falando aqui, desde o começo do programa, da importância de que a mulher se autodiagnostique. E também eu já li bastante sobre o assunto e vi nessas literaturas que eu pesquisei
que o câncer, ele demora muitos anos para se desenvolver. Às vezes tem um pontinho lá no organismo que ninguém sabe, ninguém viu, e fica lá quietinho durante 20 anos, né? Certo. E aí, de repente, ele resolve dar o ar da sua graça. Eu queria saber de você se isso é verdade e se quando ele está perambulando pelo organismo e que ninguém desconfia de nada, porque a maioria das pessoas costuma fazer check-up anual, né? Certo. E eu tenho casos que eu conheço de pessoas que faziam preventivo cada 6 meses e depois morreram de um câncer de ovário fulminante. Exato. Que ninguém tinha descoberto, nem o ginecologista. Você fez uma indagação muito boa, porque é o seguinte, a gente às vezes tem célula, mas elas estão assim inativas. Dormindo. Elas precisam de uma promoção para desenvolver desenfreadamente, que são células anormais que viram tumor, né? Então, essa conclusão, eles veem o quê? Através da alimentação, às vezes, tem que ter uma alimentação saudável. Você não pode ser muito sedentário, nem acima do peso. Você tem que fazer uma atividade física 30 minutos ao dia, que é o ideal. Então, isso já facilita. Também não fumar muito, bebidas alcoólicas, né? Porque dependendo da sua estrutura, porque você sabe que o nosso organismo é uma química, né? Uma reação química muito grande. Então, se você tem esses fatores para ter uma promoção, né? Ainda mais com carga hereditária, não faça, né? Começa a ter assim balancear as coisas, que também isso promove. São coisas externas, mas que promovem, né? Pode também acordar o bichinho que está lá dormindo quietinho. Pode, que nem o cigarro tem certos abscessos de mama que são causados por tabagismo. Especificamente. E dá para descobrir isso? Geralmente é assim, você fuma? Aí fala assim, fuma. Quanto cigarro? Então, é porque faz mastite recidivante. Entendi. E às vezes faz mastite até granulomatose. É uma coisa de doido, né? Mas, e sim, existem. Elas não querem aceitar. Dá para identificar. Sempre está associado com um cigarro. Essa pessoa que eu te falei, que fazia exames semestrais, ia no ginecologista e tudo, e que morreu de um câncer de ovário quando apareceu, foi fulminante, ela fumava e bebia. E aí o médico falou para ela, olha, se você não parar de fumar e não parar de beber, o tratamento não vai fazer efeito. E ela não parou e morreu em menos de 6 meses. Uma mulher moça, bonita, né? Foi o que aconteceu. Uma pessoa bem próxima a mim, e eu pude acompanhar, e foi assim, a família ficou, mas ela é tão cuidadosa, ela vai sempre no ginecologista. E pode acontecer assim, você ir no médico, você fazer uma mamografia, tá lá bonitinho, que a gente classifica assim, BIRADS ou BIRADS, né? Tá escrito lá, 1, 2, tá ótimo, BIRADS 3, você já fica, né? Na suspeita, tem que ir no mastologista. Mas aí você vê BIRADS 4, aí você vê lá umas calcificações, mas sabe? Aí você fica na dúvida, vamos fazer biópsia. Aí porque vê lá. A calcificação pode ser do leite, não pode? Pode, mas tem algumas calcificações que não é muito são grosseiras, irregulares. Tá. É como um sinal da pele, né? Exato. Tem um monte de sinais, mas tem alguns que são... Aí, então, por exemplo, pode passar despercebido, mas depois de algum tempo aparece, né? E quando aparece, aí quando a gente vê um nódulo de mais ou menos 1 centímetro, que já tem há anos ali. Às vezes ela só vai notar porque aumentou, né? Sim. E não faz o toque para ver, dedilar a mama. Então, E uma última pergunta. Você está falando do toque, que
até demonstrou aí muito bem como é que se faz, mas existem mulheres que têm a chamada displasia mamária. Isso não pode camuflar um autodiagnóstico? Essa determinação de displasia mamária já caiu por terra, né? Então me explica. Aí a gente fala alterações funcionais benignas da mama. Então, assim, sempre vai, às vezes, dar BIRADS 3, então você tem que fazer mamografia, faz também ultrassom juntos, tá? E pra gente dar o diagnóstico. Mas às vezes é só mastalgia, mas não é nada. Porque a minha mãe tinha displasia mamária. E um dia minha irmã, que é médica, só que ela não é médica obstetra, nada disso, né? Ela é cabeça e pescoço, mas lida com câncer, né? E aí ela ficou meio apavorada porque a minha mãe, a displasia, ela dá um monte de caroço na mama. Então não, fica cheio de caroço. Então, por exemplo, quem é leiga, né, vai se examinar, morri, né? Morri. E não, e aí ela mesma, minha irmã, que é médica, ficou apavorada, isso, né? A minha mãe morreu em 2008 e não foi de câncer. Né, não teve câncer, e aí ela levou minha mãe e disse, não é nada, tá tudo ótimo, maravilhoso, ela tem displasia mamária, né? E então, assim, para quem é leigo, como, né, nós, né, não você. É por isso que mudou essa determinação, não se fala mais displasia, se fala alterações funcionais benignas da mama. Porque displasia dá a impressão que a pessoa já morreu, né? Não, que tem alguma coisa lá que não desenvolveu, né? E ninguém quer mexer, mas Querida, muito obrigada por ter vindo aqui. Outubro Rosa, nós estamos aqui trazendo um presente para as mulheres com a presença da doutora Maria Cristina Abreu Menezes, que veio aqui chamar a atenção aí das mulheres que se prezam, né? Que se você descobrir um carocinho, corra no médico. Pode ser nada, pode ser alterações benignas da mama, mas pode ser alguma coisa e se tiver no começo, cura. Isso. Obrigada. Volte sempre nos ensinando e compartilhando conhecimento com essa tua grande sabedoria, conhecimento e generosidade. Obrigada. E também obrigada para todas as mulheres também, que elas já, quando nascem, já são guerreiras. E juntas a gente pode fazer grandes coisas. É isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, sabendo que às 17 horas do sábado mesmo a gente também passa na TV Com Brasil e depois pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir ou rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama.